Esse daqui representa muito bem o traço de caráter psicopata quando a gente fala de formato de corpo, principalmente essa postura dele aqui, ó, uma postura imponente, ó, estufa o peito, quer aparecer, quer ser maior. Ele é maior em cima e menor embaixo, ele tem um formato de um triângulo invertido. Ele tem umas pernas que se abrem para ele ficar maior, essa postura de ficar maior, de aparecer, que isso faz com que ele tenha a sensação de poder, imponha poder sobre os outros e goste de controlar. Então, o senhor incrível é o típico traço de caráter psicopata. Mas antes de eu continuar, deixa aqui o seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal, porque ajuda demais o nosso trabalho. Um olhar avaliador, um sorriso de canto, uma postura que se inclina para frente, gosta de argumentar, gosta de negociar, tem a tendência a ser um excelente líder quando usa muito bem as suas habilidades. Essas são algumas das características do traço de caráter psicopata ou caráter psicopático, que é sobre ele que a gente vai falar hoje. Meu nome é Daniel Alexandre, eu sou analista corporal, sou especialista em comportamento, sou professor acadêmico nas turmas de pedagogia, administração e recursos humanos e terapeuta e integrativo. E gosto demais de falar sobre esses assuntos, de falar sobre autoconhecimento, de falar sobre o ser bio, psico, sócio e espiritual. E eu gosto de trazer sempre uma visão mais ampla. O conhecimento aqui não é proibido. Nós estamos aqui para falar do conhecimento, para falar de onde veio isso, falar dos artigos científicos e falar que nós somos complexos. A gente não é uma coisa só. Não tem como a gente se colocar dentro de uma caixinha e falar eu sou isso e pronto, acabou. Não. O interessante é sempre avaliar todo o contexto. Linguagem verbal, análise do discurso, linguagem corporal, formato do corpo, traço de caráter, vivências, a sua história de vida, a maneira como que você se veste, o ambiente que você vive atualmente, quais são os seus desejos e como que você se enxerga. Então, tudo isso ajuda demais nessa psicologia corporal ou nesse autoconhecimento voltado para a psicologia corporal. Como que surgiram os traços de caráter? É bem interessante a gente fazer sempre esse contexto histórico, sempre trazer à luz de onde que surgiu isso. William Haidt, que foi um aluno de Freud, ele se especializou na interpretação do comportamento do ser humano por meio das suas terapias, dos seus atendimentos. Ele começou a atender por meio da psicanálise, então ele trabalhava as questões do consciente, subconsciente e inconsciente, que são aquelas coisas mais escondidas, id, ego e superego. As fases do desenvolvimento psicossexual, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase da latência e a fase genital. O que Haidt observou? Ele percebeu que aquilo que a pessoa falava também estava relacionado com a maneira que a pessoa se comportava na sua postura corporal. Não só a sua postura, mas a sensação que a pessoa passava quando conversava, a maneira que ela olhava, a maneira que cruzava os braços, o formato do corpo. E percebeu também que algumas áreas do corpo de algumas pessoas tinham um certo enrijecimento, eram mais tensas. E foi aí que ele cunhou a teoria das couraças, que dependendo do que a gente viveu na nossa infância, nós criamos algumas couraças no nosso corpo. E isso vai moldando o formato do corpo que nós temos hoje. Então, o formato do meu corpo, ele é assim por causa dessa estrutura, porque em algum momento a energia que era para passar pelo meu corpo de maneira livre não passou, ficou retida em alguma área do meu corpo e isso fez com que ficasse enrijecido, crescesse mais ou murchasse um pouco mais e por isso veio essa condição do traço de caráter. William Haidt não cunhou os traços de caráter, ele não deu os nomes para o traço de caráter. Ele falou que, de acordo com as defesas que a pessoa tinha, ela desenvolvia ou um caráter genital, que é um caráter mais livre, que a pessoa sente livre para poder viver as suas experiências, viver os seus desejos, sentir prazer no seu corpo e a energia flui naturalmente. Quando essa energia não flui naturalmente no nosso corpo, Haidt disse que nós desenvolvemos um caráter neurótico. E ele foi dando alguns nomes para esse caráter neurótico. Aí depois que veio Alexander Lowen,
que trouxe as estruturas do caráter. Aí ele falou sobre esquizoide, oral, psicopata ou psicopático, masoquista e rígido. Quando a gente fala esses nomes, a gente se assusta e já pensa assim, será que são nomes que estão relacionados com transtornos, que estão relacionados com alguma patologia? Sim, os nomes estão relacionados com dores, estão relacionados com patologias, estão relacionados com traumas. Mas não significa que quem tem determinado formato de corpo está vivendo aquela dor, ou está vivendo aquele trauma, ou está vivendo aquele mecanismo de defesa. É muito importante a gente sempre observar a história de vida e o que a pessoa fala a respeito daquilo. Porque às vezes a gente olha o formato do corpo de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho esse formato aqui mais psicopata. Mas será que eu tenho um comportamento extremamente psicopata? No sentido de ser um psicopata voltado para o trauma? Vai depender muito do ambiente e vai depender muito do que estou vivendo. Se eu conseguir trabalhar isso na terapia, logo eu não vou ter aquele comportamento neurótico. Eu vou ter um comportamento muito mais saudável. Eu vou conseguir andar com as minhas pernas, eu vou conseguir respeitar o espaço dos outros, eu vou conseguir perceber as minhas dores e a dor do outro e vou usar o melhor que eu tenho dentro do meu traço de caráter. Então foi isso que o William Haidt fez. O William Haidt traçou a teoria do caráter, ou análise do caráter, que foi um dos seus principais livros, que ele falou que as experiências que a gente tinha na nossa infância, ou experiências que, no caso da amamentação, crianças que mamaram demais, foi dado em excesso, desenvolvia um traço de caráter neurótico ou um caráter neurótico, ou crianças que foram impedidas de mamar ou foram desmamadas antes do tempo, também desenvolviam um traço ou um caráter neurótico, que é aquela questão do abandono, sente um vazio muito grande e assim por diante. Então, o traço de caráter psicopata, o que ele vivenciou? Bem no período ali por volta de 1 ano para 2 anos e meio ou 2 anos, porque alguns autores vão falar de 1 ano e meio para 2 anos e meio, outros vão falar de 1 ano e meio por volta de 2 anos ou de 1 ano para 2 anos. Mas é bem nesse período que é o início do desenvolvimento psicossexual da fase anal, que é aquele período que a criança ela sente um pouquinho mais de prazer no esfíncter. Então ele solta o cocô ou ele segura o cocô. E ele começa a ter controle mais ali daquela parte. Por isso que Freud chamou do desenvolvimento psicossexual, que a área do prazer está voltada para aquela área ali que é mais na área do esfíncter, na área anal. Nesse período, você pode até ficar um pouco confuso, você que já é analista corporal, pensar, vem cá, mas na fase anal não é o desenvolvimento do traço de caráter masoquista? Sim, também, só que o traço de caráter psicopata, ele é formado bem nesse início do desenvolvimento do psicossexual da fase anal e depois vem o traço de caráter masoquista. Nesse momento, a criança começa a perceber o seu espaço no mundo. De acordo com alguns autores, a criança começa a perceber assim, tudo aquilo que eu faço, eu ganho alguma coisa. Ou o desejo que eu tenho, às vezes eu sou reprimido. Por que que toda hora eu tenho que obedecer ao meu pai, obedecer à minha mãe e eu fico de lado? É como se fosse uma espécie de competição. E a criança começa a perceber que os desejos delas não estão sendo atendidos, o desejo dela não está sendo atendido, e aí ela se sente muito manipulada, deixada de lado. Então, o fato de eu me doar nesse momento só faz com que eu perca. Eu tenho uma sensação de injustiça. É nesse momento que está sendo desenvolvida essa área da criança aqui. Ela tem um pouco mais de movimento aqui na parte das mãos, nessa parte aqui peitoral, e começa a ter um pouco mais de sensação descendo aqui para a parte do quadril, mas ainda não chegou na parte genital ou na parte fálica, de ter as sensações. Nesse momento, a criança começa a querer controlar. Aí vem a questão das birras, vem a questão de não quero ou quero agora. Então, nesse momento, é desenvolvido esse traço de caráter que é chamado de caráter neurótico. E a formação do traço de caráter psicopata, não só do traço de caráter psicopata, mas de outros traços também, vai ser muito relacionado com as vivências. Cada um tem uma maneira de se comportar, cada um tem uma maneira de perceber aquele ambiente.
Uma das perguntas clássicas que nós temos é: como que eu faço para impedir a formação do traço de caráter? Ou agora, você conhecendo essa questão do caráter neurótico, como que eu faço para não desenvolver um caráter neurótico no meu filho? O que eu digo é: trate com naturalidade. Se você percebe que uma criança está tendo comportamentos manipulativos, diga para aquela criança o seguinte: você não precisa fazer isso para chamar a minha atenção. Você não precisa fazer isso para ter o que você quer. Eu posso te dar agora ou não posso te dar agora. Ou eu vou te dar agora ou não vou te dar agora. E por que eu não vou te dar agora? Porque não é o momento. E aí a gente começa a colocar alguns limites. Não adianta a gente querer impedir ou querer formar o traço de caráter no nosso filho da maneira que a gente imagina, o melhor dos mundos, porque em algum momento ele vai sentir aquela dor. Alguns autores vão falar que é quase que impossível a gente não ter uma dor de um traço de caráter, por causa da sociedade que a gente vive. A não ser que a gente vivesse isolado em um lugar onde todos os nossos desejos seriam atendidos de tal forma que eu nunca passasse nenhum tipo de privação. Não tem como. Em algum momento a gente vai desenvolver alguma dor, em algum momento, é o que eu gosto de falar, a gente vai sujar os nossos pés. Então todos os dias a gente suja os nossos pés, todos os dias a gente caminha nesse mundo que é sujo, que muitas vezes é injusto, que muitas vezes a gente sente dor, que ativa a dor do nosso traço principal ou aquela dor primária que nós temos, e no decorrer da vida, da infância, a gente também vivencia isso. Eu tenho 2 filhos. Por mais que eu e minha esposa, a gente tratasse bem os nossos filhos, a gente ama os nossos filhos, a gente quer o melhor para eles, tem momentos que, infelizmente, a gente acaba desenvolvendo ou estimulando uma dor de um traço, porque a gente não vai dar aquilo, não é o momento de dar, ou nós não temos condições para dar aquilo, ou nós percebemos que não era o momento de dar aquilo, ou simplesmente a gente falou: não vou fazer para você agora, vou fazer para mim. E aí entra o traço de caráter psicopata mais uma vez. Quando a criança percebe que ela vai sendo deixada de lado em detrimento dos desejos, e aí o meu desejo como pai sempre é mais importante, a criança vai desenvolvendo ainda mais esse traço de caráter psicopata. E aí o que ela entende? Já que é assim, todas as vezes que eu me dou, ou todas as vezes que eu faço alguma coisa para o outro, ou todas as vezes que eu entendo o sentimento do outro, eu sou passado para trás, é melhor não ter sentimento. É melhor não demonstrar sentimento e nem entender o sentimento dos outros. E isso acontece por meio das privações. Quanto mais privações nós temos para atender as nossas necessidades, mais a gente vai desenvolver um traço de caráter neurótico ou um traço de caráter voltado para a dor. O formato do psicopata. Ele tem um formato triangular, como eu falei, maior em cima e menor embaixo, como o Senhor Incrível. Então, para você entender um traço de caráter, ou para você fazer uma leitura corporal, não necessariamente você precisa passar por alguns cursos ou fazer uma especialização. Não necessariamente, tá? Por que eu falo isso? Não necessariamente. Não estou dizendo que você não precisa. Só de você olhar para alguém, você já percebe alguns comportamentos voltados para um traço de caráter. Você consegue fazer isso. Se olhando no espelho, percebendo os seus comportamentos, você consegue fazer. Agora, claro, uma análise de caráter, uma terapia corporal, uma psicologia corporal, orientações voltadas para a questão neurótica, para a questão de adoecimento, de doenças psicossomáticas, isso tem que ser feito por profissionais da área e profissionais responsáveis, profissionais sinceros, profissionais claros, profissionais bem formados e bem intencionados. Então, cuidado com quem você entrega, ou para quem que você entrega os seus sentimentos, as suas memórias, a sua fala e, de certa forma, até o seu corpo, porque você vai mostrar o seu corpo, né? Você mostra o seu corpo, você fica de frente, você fica de lado, você tira foto, você fala onde está tensionado. Em algumas abordagens, as pessoas querem tocar, colocam a mão, que é a questão da massagem bioenergética. Então, muito cuidado com quem você entrega as suas emoções, porque isso pode retraumatizar. Ou então, muitas vezes,
criar expectativas que não serão atendidas. É muito bonito eu chegar aqui para você e falar bem assim: vem aqui comigo com o Daniel Alexandre que todos os seus problemas serão resolvidos. Vem comigo que você vai ter todas as respostas possíveis da sua vida. E nunca mais você vai ter dor, nunca mais você vai ter problema. Pare de sofrer, né? Pare de sofrer, pare de ter problema, fique rico. Como assim? Isso ativa muito o nosso desejo. Aí a pessoa vem, se envolve em várias coisas, a expectativa não é atendida, tem o maior problema aí, até com justiça e tudo mais, e depois essa pessoa fica pior. Aí o estado dela é pior do que o primeiro. Então é muito importante a gente sempre entender que quando nós estamos falando de ser humano, estamos falando de dores, é muito importante, eu insisto em falar, é muito importante entender que não existe fórmula mágica. A gente não vai parar de ter problema. A gente não vai parar de ter situações difíceis. Não vai parar de ter tempestade. Não, o clima não vai melhorar da noite para o dia. Vai continuar tendo terremoto, o aquecimento global está aí, tem as questões econômicas, tem os problemas de relacionamento, existem pessoas mentirosas. Então, nós teremos problemas sim. Agora, o que acontece? Quando eu entendo isso, quando eu me conheço, quando você se conhece, quando eu consigo identificar o traço de caráter no outro e consigo identificar o meu traço de caráter e consigo atender essas necessidades, olhar para as minhas vulnerabilidades, falar das minhas dores, a vida ela vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquila, como Alexander Lowen muito bem falou. A gente consegue andar com os nossos próprios pés. E a proposta do Haidt era sempre voltar para essa questão mais de desejo, de deixar a energia no nosso corpo fluir. Esse desejo, inclusive na relação sexual. Deixar fluir naturalmente, sem ter essa questão de bloqueio, sem ter esse medo de sentir prazer na vida. Tem pessoas que foram tão castradas, pessoas que foram tão privadas, pessoas que foram tão machucadas, por às vezes até um valor que não era um valor interessante, ou uma falsa moralidade, que a pessoa não pode nem ter prazer na comida, porque se ela vai comer e ela sente prazer comendo, é como se fosse algo muito errado. E aí o que pode acontecer? Desenvolver alguns impulsos, alguns transtornos, algumas compulsões, porque energia retida no nosso corpo, ela vai para outro lugar. Às vezes, ou ela se transforma em dor, ou ela se transforma em agressividade, ou ela se transforma em algum tipo de transtorno. Então isso é muito, muito importante. Então, pelo formato do corpo, como eu estava falando no início, a gente consegue identificar. Então, se eu olho para esse daqui, é fácil de identificar. Se você olha para uma pessoa dessa, você percebe que ela é uma pessoa que gosta de poder. E no filme você vai perceber muito bem isso, a briga dele com a esposa. Então, uma pessoa oponente, que se arma, estufa o peito, um olhar avaliador. O meu olhar é bem avaliador. Você olha para mim aqui, ó, você vê que tem um olhar avaliador. Então dá para perceber que é um traço de caráter psicopata que é bem evidente. Se você olha para esse daqui, claro que esse aqui é um bebê, mas imagine que ele já tem por volta de 8 anos e ele tem um corpo arredondado, um corpo mais fofinho, ou mais magro, fofinho, parece que murchou, com aquele olhar triste, um olhar sensível. Você vai perceber que aqui é um traço de caráter oral. E até por aquilo que a pessoa fala, até por aquilo que a pessoa demonstra. Você vai perceber isso. Você vai perceber o que essa pessoa tem, você vai perceber qual o comportamento dela mais evidente. Então, continuando falando do formato do traço de caráter psicopata. Ele tem esse formato triangular, então maior em cima, menor embaixo. Ele fica com uma postura aberta. Ele tem um queixo mais pontudo. Ele tem um sorriso de canto. Quando ele sorri, ele puxa um pouquinho para o lado. Ele tem um olhar avaliador. É aquele olhar que parece que está te penetrando. De alguma forma ele está te penetrando ali, ele está te avaliando, ou ele está querendo te seduzir. Porque o psicopata é assim. Ou ele olha com um olhar avaliador, desconfiado, não, você não me engana não. Está toda hora avaliando o ambiente, está toda hora observando, porque ele não quer ser passado para trás. Ou ele olha com aquele olhar assim de sedução. Ele quer ter a pessoa nas suas mãos. Então ele olha, ele encanta, diferente do traço de caráter rígido. Às vezes existe uma semelhança entre o olhar do rígido com o olhar do psicopata. O olhar do rígido ele vai ter uma sedução mais voltada para a sexualidade.
O olhar do psicopata é um olhar mais voltado para o controle. Ele quer ter o controle da situação. De alguma maneira ele vai querer te seduzir ali por meio do olhar dele. Então, olhar avaliador, um sorriso de canto, maior em cima, menor embaixo, uma postura mais oponente, um quadril um pouco mais achatado para dentro, ele não tem tanta energia no quadril. Esse é o formato. Sensação, ele sempre vai ter essa sensação de controle, que ele quer ganhar. Os desejos dele, ele sempre quer estar em primeiro lugar. Quer status, quer estar em primeiro lugar, não quer abrir mão do controle. Ele não tem muito sentimento nem para ele e nem para com os outros. Então, essa ausência de sentimento, tanto para com ele como também para os outros, e não é só a questão da ausência, ele nega o sentimento, ele aprendeu a negar o sentimento, porque se o psicopata diz que ele está triste, ou que ele está magoado com alguma situação, ele está demonstrando vulnerabilidade. E demonstrar vulnerabilidade para ele faz com que ele perca essa postura de poderoso, essa postura de eu sou o cara, vamos dizer assim, né? Essa postura de eu sou o cara, que eu que sei, que eu que entendo, que eu que tenho que ter o controle da situação. Uma pessoa que ela é muito psicopata, tem um traço de caráter psicopata bem no controle, ele não aceita que os outros saibam mais dele do que ele mesmo. E quando ele entra no estado de comportamento psicopático, que é bem do caráter neurótico mesmo, ele se torna uma pessoa de mau caráter mesmo, ao ponto de mentir, de enganar, de ludibriar, de aproveitar a dor do outro para ganhar dinheiro. Então ele vai fazendo de tudo. E aí ele começa a contar meias verdades, né? Aquela história assim, eu conto meias verdades, ou então conto uma verdade e depois eu conto uma mentira. Conto uma verdade e conto uma mentira. Porque ele é tão habilidoso nessa questão de convencer, de seduzir, que ele faz com que a gente acredite que a mentira é verdade. Essa é uma clássica habilidade do traço de caráter psicopata. Você pode falar bem assim para mim, mas isso não é um transtorno? Lá do transtorno de personalidade antissocial, lá do DSM-5, tem algumas características, mas não necessariamente é um transtorno. Agora, se a pessoa entra por esse caminho e começa a desenvolver muito esse traço de caráter psicopata voltado para a questão neurótica e não trabalha o lado bom desse traço, vamos dizer assim, que é aquela questão de sublimar, né? A gente pega alguma coisa ruim e transforma em alguma coisa boa, que é o mecanismo de defesa sublimação. Se eu não faço isso, assim como nos outros traços, a pessoa pode desenvolver um transtorno e entrar num campo de injustiça, de mentira, de frieza absoluta, de ausência de empatia e pode sim se transformar em um criminoso. Na pior das hipóteses, ele pode se transformar em um criminoso. Às vezes não é aquele criminoso serial killer, né, que vai entrar naquele transtorno de personalidade, que vai ser preso, que vai querer matar, mas ele acaba machucando de outras maneiras. E ele aproveita da sensibilidade do outro, principalmente dos traços mais sensíveis, e aproveita da dor do outro. E aí tem uma habilidade enorme, né, de criar situações, de inventar histórias, justamente para ter o poder, para ter status. Porque quando ele percebe que ele perdeu o poder, que ele perdeu o status, ele pode sair daquela postura de estão nas minhas mãos, eu sou o cara, eu sou o que mando, eu sou o que sei de tudo, eu sou o sedutor. Ou muitas vezes quando ele não está nesse estado de sedutor, é aquela pessoa mais tirana, agressiva. Eu já convivi com alguns psicopatas que a gente fala do estado neurótico, né, ou psicótico, ou narcótico, né? Que são essas questões assim, da pessoa perder o senso da realidade, que é terrível. A pessoa ela te pega de uma forma que ela começa a te convencer que você está errado de algo que você tem certeza que você está certo. Ou seja, eu tenho certeza que eu estou certo naquela situação. Só que a pessoa ela é tão habilidosa, ela é tão cheia de artimanhas que ela acaba te convencendo e você fala, gente, será que eu não estou errado mesmo? E aí, aquilo que você achava, que você tinha certeza, né, que você estava certo, você começa a achar que você está errado. E aí os mais sensíveis começam a ter crises existenciais, começam a ficar na mão desses comportamentos ou dessas pessoas, e aí desenvolve aquilo que a gente chama de codependência. O traço de caráter psicopata, quando ele entra num processo de codependência, ou ele é o salvador,
ou ele é o agressor. Salvador porque ele quer toda hora mandar na pessoa, dizer o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. Agressor é quando ele vira o tirano e fala, você não vai fazer isso, como que você vai viver sem mim? Traço de caráter psicopata é mestre em fazer isso. Como que você vai viver sem mim? Você não é ninguém sem mim. Aí quando ele percebe que ele vai perder essa pessoa, quando ele percebe que essa pessoa vai embora e ele vai perder, o que ele faz? Aí ele se transforma em vítima, e vítima ele não é coisa nenhuma. Ele não está sentindo nada, ele tem ausência de sentimento. Só que como ele é camaleão, ele tem uma habilidade enorme de sair de um estado de um tirano, de uma pessoa mais fria, para se transformar em uma pessoa mais sensível. Ele faz que ele está sofrendo só para que a pessoa volte para ele novamente. E aí, quando o psicopata percebe que ele não está ganhando, ou que ele perdeu o seu status, ou que ele está tendo que entrar em contato com alguns sentimentos que ele não queria, ele pode entrar num processo de complexo de inferioridade. Aí é nesse momento que ele pode querer se isolar, não quer fazer nada, começa a ter algumas ideações, pode ter até ideações suicidas, porque ele não quer demonstrar para a pessoa que ele é fraco. E assumir que ele perdeu, ou assumir um fracasso, ou assumir uma vulnerabilidade é muito doloroso para ele. Então, às vezes, ele prefere desaparecer. Isso pode trazer para ele dores no corpo. Então, o psicopata, quando ele está muito inflado, né, essa questão tensa, essas tensões mais nessa parte de cima aqui, ele pode ter dores nas costas, juntar com a dor do traço de caráter rígido, que é essa dor que tem aqui atrás. Então, ele fica muito tenso, dores no corpo, com algumas ideações. Então tem que ter muito cuidado para que o psicopata, principalmente, ele não fique nesses extremos, ou seja, muito tirano, muito sedutor, ou num complexo de inferioridade, não sou ninguém, e com certas ideações. Traço de caráter psicopata também vai ter tendência a narcisismo. E o narcisismo, justamente, é essa ausência de sentimento pelo outro. E um desejo enorme, ou uma visão enorme da própria pessoa. Então, o narcisista, ou o narcisismo, é aquela visão que a gente tem de nós mesmos, ou a visão que eu tenho de mim mesmo. Então, eu me vejo como melhor do que o outro. O mundo gira ao meu redor. Então, tudo tem que ser para mim e do meu jeito. Então todos estão ao meu favor. Então quando eu olho para alguém, eu já olho para aquela pessoa e falo, opa, essa pessoa aqui pode me dar alguma coisa. Essa pessoa aqui pode ser útil para mim. Opa, essa pessoa aqui pode fazer parte do meu grupo. Essa pessoa pode me oferecer alguma coisa. Então tudo que acontece tem que ser voltado para ele. Esse é um comportamento narcisista. A pessoa que entra por esse caminho, ela se torna sim uma pessoa agressiva, muitas vezes tirana, egoísta, prepotente e pode ser também aquilo que a gente chama de mau caráter, porque ela aproveita a sensibilidade do outro, como eu falei, ou a fraqueza do outro para tirar proveito. Nós temos aí o mito de Narciso, né? Para você que não sabe quem foi Narciso ou de onde que surgiu essa questão do narcisismo, Narciso foi uma figura grega que ele era muito bonito. E uma das coisas que foi dita é que ele viveria muito desde que ele não visse o seu próprio rosto, desde que ele não se contemplasse. E aí existem alguns mitos. Um dos mitos fala que ele se apaixonou pela irmã gêmea. Outro mito vai falar que ele cometeu suicídio porque ele olhou na imagem dele, no reflexo na água, e como ele não podia ter a imagem dele, como ele não poderia tê-lo, né, vamos dizer assim, ele acabou morrendo por suicídio. E outro, que é o que eu mais gosto, vai falar que ele estava na beira do rio e ele ficou se contemplando de tal forma, apaixonado por ele mesmo, que ele não saiu dali e morreu ali mesmo. Ficou tão enfeitiçado pela sua própria beleza que morreu ali. E naquele lugar que ele morreu, surgiu a planta Narciso. Então, daí que vem a ideia do narcisismo, que é aquela pessoa que tem uma visão muito distorcida dela mesma, ou seja, ela tem uma visão exacerbada de quem ela é. E logo, ela acaba ignorando os desejos dos outros e o sentimento dos outros. Nós temos aí o filme, que eu gosto muito, já até assisti esses dias, que é o Retrato de Dorian Gray, que ele traz a história de um jovem de 20 e poucos anos que era muito bonito. E aí um pintor
fez o retrato dele, pintou lá o retrato. Quando mostrou o retrato, todos ficaram admirados. Falaram, nossa, que retrato bonito, que imagem bonita, é semelhante a ele, é tão bonito quanto ele. E aí ele olhou aquilo e admirou a sua beleza, admirou a sua juventude. E aí, numa das partes do filme, pergunta-se para ele, será que você estaria disposto a fazer qualquer coisa para você nunca envelhecer? E ter sempre essa sua vivacidade, e ter sempre essa sua beleza? E aí ele fala sim. E aí, a partir desse momento, ele não envelhece mais. E ele dá lugar a todos os prazeres da vida, todos, praticamente todos os prazeres, todos os desejos e passando por cima dos outros. Então, o retrato de Dorian Gray representa muito bem um traço de caráter psicopático, caráter neurótico, narcótico e com essa tendência narcisista, ou seja, ausência de sentimento. Ele só quer viver em prol do status, do poder e do prazer. Claro que aí tem uma mistura de traço de caráter psicopata com traço de caráter rígido. Como eu falei, a gente tem um pouquinho de cada. Todos nós temos um pouquinho de cada. Já falei que o traço de caráter tem a tendência de ser camaleão. Agora, até aqui eu falei muitas coisas, acho que eu falei mais coisas ruins do que coisas boas do traço de caráter psicopata. Todos esses traços, como eu falei, todos esses traços, eles foram formados por meio de mecanismos de defesa, privações ou traumas que nós tivemos na nossa primeira infância, desde o útero até por volta ali dos 6 anos de idade. Então não tem como fugir. Tá? Eu tenho, por exemplo, um traço de caráter psicopata bem evidente. Na escola que eu fui formado como análise corporal, existe um mapa dos caracteres, onde a gente consegue dar uma certa porcentagem para cada um desses traços. No meu caso, a primeira análise que foi feita minha, que foi a mais próxima ali, foi 22% de traço de caráter psicopata. Depois eu fui fazer a minha autoanálise e deu 27% de traço de caráter psicopata. Até aí tudo bem, eu reconheço que eu tenho um traço de caráter psicopata evidente em mim. Porém, eu tenho um traço de caráter oral também que surge muito bem em outros momentos. Então eu tenho aí uma certa distribuição, eu circulo muito bem em todos os traços, inclusive o traço de caráter esquizoide, que de acordo com o mapa dos caracteres eu tenho em torno de 7%, mas eu também me identifico com traço de caráter esquizoide em alguns momentos, tanto nas dores como também em alguns aspectos, em algumas semelhanças. O interessante é, existem essas ferramentas, tem um mapa dos caracteres que dá para a gente avaliar e medir os traços de caráter, por meio desse mapa dos caracteres, mas existem outras formas da gente avaliar. Por exemplo, o contexto geral, como eu mostrei. Então eu pego essa pessoa aqui. Então peguei aqui, né? Então quando eu olho para ela, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma cintura bem marcada, eu vejo aqui um triângulo invertido, um quadril um pouco empinado, um rosto simétrico, uma perna um pouco mais fina aqui. Então, a gente vê aqui o quê? O que a gente não consegue identificar, né, nessa pessoa de imediato? Traço de caráter masoquista. A gente não consegue ver isso pelo corpo. Mas quando a gente for conversar com essa pessoa, a gente vai perceber onde que está o traço de caráter masoquista ali. Onde que ela sente dores, se ela carrega problema dos outros, o que está acontecendo com ela. Então, existem várias maneiras da gente avaliar o traço de caráter, da gente observar o traço de caráter e como que ele existe na gente. O traço de caráter, ele vai ser muito ruim quando ele realmente entrar por esse lado mais neurótico, narcótico, fugir da realidade, ficar com dores no corpo, essas couraças ou essas tensões no nosso corpo que não deixa fluir a energia, um sentimento de culpa enorme, né? Toda hora eu não posso sentir, eu não posso viver da maneira que eu sou, e isso faz realmente com que a gente use as nossas habilidades de uma maneira errada. Quando a gente trata o nosso traço de caráter, por exemplo, o meu traço de caráter oral, às vezes eu me sinto muito abandonado, dá até uma dor aqui no meu peito. Se eu não tratar isso por meio da terapia ou da psicoterapia ou de algumas ações de autocuidado, eu posso ter problemas na vida, principalmente de avançar ou de tomar algumas decisões. Se eu não trato o meu traço de caráter psicopata, que é aquela pessoa que quer ter razão em tudo, que sempre está querendo ter o controle de tudo, que tem ausência de sentimento, que não é o meu caso, né? Às vezes eu sinto até demais
e eu reconheço os meus sentimentos, consigo reconhecer o sentimento dos outros. Meu psicopata ele vai para outro momento, mas se eu dou lugar muito ao meu psicopata dessa maneira muito mais fria, eu posso ter problema nos meus relacionamentos, eu posso ter problema no meu trabalho. Então é interessante a gente olhar para as nossas dores, prestar atenção no que está acontecendo no nosso comportamento e dar vazão a esses sentimentos e ter essa energia que circula normalmente pelo nosso corpo. Quanto mais eu deixar a energia, no caso da bioenergética, a energia fluir no meu corpo, mais desejo de vida eu terei. Como disse Lowen, mais caminhar para a vida eu vou caminhar, mais andar com os meus próprios pés, menos cabeça dura eu terei, que é a questão, né? Fulano tem cabeça dura, ou fulano tem o rei na barriga, ou fulano só pensa nele, mais eu vou pensar nos outros. Um tratamento muito bom para o traço de caráter psicopata é ele começar a trabalhar valores. É ele entender que ele faz parte de um todo, que ele não precisa ficar com esse medo exacerbado e com esse desejo muito grande de estar toda hora querendo ter status, querendo ter controle, querendo ter estima, querendo ter poder. Quanto mais ele trabalha com essa questão de o melhor é o bom para todos, ou seja, é bom para mim, eu sou a pessoa mais importante. Sim, eu sou a pessoa mais importante. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me cuidar para depois cuidar do outro. Senão eu fico cuidando de todo mundo, logo eu não vou cuidar de mim. Mas quando tudo que acontece tem que ser voltado para mim, esse traço de caráter psicopata ele não tende a ser muito saudável. Ele não vai caminhar para a vida de maneira mais saudável. Então, quando ele entender que ele faz parte de uma sociedade, que ele precisa realmente trabalhar coisas voltadas para valores de justiça, de humanidade, de empatia, isso ele vai ter que desenvolver, porque ele não aprendeu isso. Então é interessante que ele desenvolva esse tipo de coisa, esses valores e esses sentimentos mais voltados para o cuidado com o outro, tanto entendendo os seus sentimentos, como também entendendo o sentimento do outro. Não é fácil, viu? Porque traço de caráter psicopata, ele desconfia muito. Ele é muito desconfiado. Ele não vai falar dos sentimentos dele. Ele não vai falar das dores dele. Ainda que ele esteja sentindo, ele dá um jeito de fazer alguma coisa, de sublimar aquele sentimento e falar, não tenho tempo de ficar triste, não tenho tempo de ficar magoado, não quero saber disso. O negócio aqui é a gente produzir, é trabalhar, é ganhar dinheiro, bora pra frente. Bora pra frente que eu não tenho tempo para perder tempo. Eu não tenho tempo para perder tempo com mimimis, né, com besteiras. E logo ele não dá lugar à vida. Isso pode ser ruim para ele, como pode ser ruim para os outros. Uma coisa que vai ajudar também é essa questão do aterramento, né? De começar a fazer práticas de pisar no chão, de sentir a terra, de sentir a árvore, de ter experiências corporais onde ele tem a sensação com o seu corpo. Porque ele tende a negar tantos sentimentos que ele pode negar até o seu próprio corpo em algum momento. E fica só nessa intenção de produzir, de conquistar. É como se ele fosse uma máquina mesmo. Ele está trabalhando o tempo todo. Eu tenho que produzir, eu tenho que conquistar. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estar bem diante das pessoas, eu tenho que ter status. Se eu não tiver, logo o que vão achar de mim? Logo eu não sou importante. Se eu não tiver status, se eu não tiver poder, eu não sou importante, eu não sou ninguém. Porque ele perdeu o senso da realidade. Então, para trazer mais esse contato com a realidade, é interessante com que ele faça práticas de plena atenção, de meditação, de dinâmica de grupo, de massagens, de contato com a natureza. Eu sei que isso pode ser muito difícil para o traço de caráter psicopata, porque ele pode pensar, mas o que eu estou ganhando com isso? Você vai ganhar saúde, você vai ganhar bem-estar, você vai ganhar um ambiente mais agradável com as pessoas com que você se relaciona. Porque com o passar do tempo, se a gente não trabalha essas nossas couraças, se a gente não trabalha esses nossos traumas e essas nossas dores, a gente tende a ficar pior e depois desenvolver até as doenças psicossomáticas, porque não tratou determinada emoção, recalcou, escondeu. Então é bem importante trabalhar isso. Então, o traço de caráter psicopata, uma das ideias é essa. O aterramento, esse contato ou essas práticas de meditação, de plena atenção, dinâmicas de grupo, trabalhar as questões dos valores e encontrar um ambiente seguro para você falar dos seus questionamentos, falar do seu complexo de inferioridade, falar que você muitas vezes, quando eu falo você que tem um traço de caráter psicopata, que eu também tenho um traço de caráter psicopata bem evidente, encontrar um ambiente onde a gente possa falar que a gente está se sentindo nada. Nossa, eu estou me sentindo nada, hoje eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, parece que eu não sei nada, parece que eu sou muito burro, e aí é como se nada tivesse sido bom, nada que eu fiz foi bom.
Encontrar um lugar para você jogar isso para fora. Você joga isso para fora, você dá lugar àquele sentimento, você trabalha essas dores, essas tensões no seu corpo, depois você caminha para a vida. Você fala, ufa, falei, joguei para fora, trabalhei. A rede social, ela tende a desenvolver praticamente em todas as pessoas um caráter narcisista. Lowen falou isso em 1983. 1983, ele já falava que a sociedade trazia um comportamento narcisista como um comportamento normal e necessário. Porque se a gente não estiver bonito, se a gente não tiver status, se a gente não pensar em dinheiro, se a gente não pensar que toda hora a gente tem que conquistar mais, o que você conquistou agora? Eu conquistei isso, eu tenho que querer mais. Eu tenho que ser uma pessoa insatisfeita. Eu não posso me contentar. Eu tenho que ser uma pessoa que está toda hora querendo mais. Ou seja, a pirâmide de Maslow, né? Então, tem ali autorrealização, a pirâmide de Maslow, ela não pode estar fechada. Ela sempre tem que ter algo aqui para eu crescer, para eu querer ter mais. E a rede social, e a internet, a tecnologia, o metaverso, ele traz muito essa questão de competição e de comparação. Então, hoje sim, nós vivemos num mundo extremamente narcisista. As pessoas se comportam com comportamentos narcisistas. Ou seja, eu tenho que ser o melhor, eu sou o mais inteligente, eu tenho que ser o mais esperto, que é dos mais espertos, que é o mundo. E para isso, eu vou negando valores, eu vou colocando uns blefes, eu vou oferecendo coisas que na verdade não é aquilo, né? Eu vou demonstrando ser uma pessoa que eu não sou. Então eu chego para você aqui, monto um personagem que eu não sou, coloco a minha máscara aqui de professor, cheguei aqui, opa, agora eu sou o professor. Estou aqui na sua frente e eu acabo demonstrando ser uma pessoa que eu não sou. Então o mundo faz isso. O mundo faz isso, inclusive tem dicas, né, de marketing digital, de como que você se veste, a maneira que você fala, como que você vai se apresentar assim. Você não pode se apresentar desse jeito que as pessoas não vão te querer. Você tem que demonstrar que você é tal coisa. Tudo isso são técnicas e comportamentos da sociedade que estimulam o narcisismo. Para as pessoas que têm os pés no chão, essa questão de aterramento, elas não se deixam seduzir. E elas não viram outra pessoa. Elas sim, se tem um personagem, esse é o meu personagem. Se tem o meu trabalho, esse é o meu trabalho. Se tem a roupa certa de vestir, se tem o ambiente certo de demonstrar, ok, eu vou me demonstrar desse jeito. Mas ela não perde o senso da realidade. Por quê? Porque ela tem os pés no chão. Ela conseguiu trabalhar isso, ou por meio da terapia, ou por meio do autoconhecimento, ou por ser autodidata, tudo bem. Ela conseguiu trabalhar. Agora, as pessoas que são mais tendenciosas a fugirem da realidade, elas podem ficar extremamente doentes. E aí é onde a gente encontra, muitas vezes, pessoas que têm muito, na questão financeira falando, têm muito status, mas são pessoas extremamente infelizes. Por quê? Porque não aprenderam a olhar para quem realmente elas são. Foi uma negação tão grande de quem realmente elas são, negação de corpo, negação de sentimento, negação dos desejos de vida, negação do que queria fazer, que chega a um ponto que ela não tem satisfação praticamente em nada. E aí sim pode chegar ao pior, né, que é um problema voltado aí para a questão dos transtornos mentais e pode chegar sim a uma ideação suicida. Eu falo disso porque eu trabalhei durante 5 anos como atendente e palestrante em uma instituição voluntária trabalhando com apoio emocional e prevenção ao suicídio, voltado para abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem da psicologia humanista. Então eu sei do que eu estou falando. Então tem pessoas que elas entram nesse estado porque elas negaram tanto, se negaram tanto, que acabam chegando no estado assim de acabou para mim não faz sentido. Aí o caso lá do Narciso, né? Narciso olhou ali, pronto, eu não posso ter essa imagem que eu estou vendo aqui no reflexo da água. Eu não posso ter isso. Então o que eu vou fazer? É melhor ficar aqui. Eu não posso ter a minha irmã, que eu me apaixonei pela minha irmã, que é minha irmã gêmea. Olhar para a minha irmã gêmea era a minha visão, a visão do meu corpo, ou seja, como se eu estivesse me olhando no espelho, via a minha irmã gêmea, eu também não posso ter. E aí essa ideia de eu não posso ter aquilo, eu não posso ser isso, ou um desejo exacerbado, pode levar a pessoa assim a ter sérios problemas na vida. Não significa que a gente não tenha que desejar, porque desejar é bom. Desejar, conquistar, né? O sábio Salomão falou isso, né? Que a gente aproveita, que bom para o trabalhador é usufruir do fruto do seu trabalho.
Então, se você está trabalhando e está ganhando dinheiro, está fazendo dinheiro, você tem que usufruir do fruto do seu trabalho. Melhor coisa, sabe, Salomão já diria isso. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é, às vezes, a gente criar algo irreal, ou criar um personagem, ou criar algo assim que só me faz mal. Se eu crio um personagem para o meu trabalho e eu entendo que aquilo é um personagem, ok, mas eu não deixo de ser quem realmente eu sou. O traço de caráter ele pode funcionar por meio das suas defesas ou por meio das suas habilidades. A defesa é a dor, é o que o Haidt vai chamar de traço de caráter neurótico, que ele está toda hora fazendo alguma coisa para se proteger. E nessa ação de se proteger, ele pode guardar a sua energia, ou seja, a energia não vai fluir naturalmente no seu corpo, pode ter tensões na musculatura, como ele pode também ter comportamentos agressivos, machucando o outro. No caso do traço de caráter psicopata, quando ele está agindo por meio das suas habilidades e não das suas defesas, ele é um excelente líder, um excelente negociador, ele é motivado para a conquista, é aquela pessoa que é ambiciosa, visionária, gosta de conquistar, gosta de estar na frente, tende a ser objetivo, tem iniciativa, gosta de assumir riscos. Um excelente negociador, consegue articular muito bem as coisas e isso faz com que ele inspire muitas pessoas e aí ele pode ter muito prestígio. Ele tende a ser racional, ele consegue resolver muito bem os problemas, ele tem uma visão estratégica, ele consegue enxergar coisas que ninguém está enxergando. Por isso ele é extremamente observador, ele está sempre observando o ambiente, às vezes ele tem até um olhar desconfiado, mas ele está observando o que está acontecendo ali e como que ele pode tirar proveito da situação e também ter ganhos para todas as pessoas. Ele tende a ser corajoso, decidido e ele gosta muito de acordos claros. Quando o traço de caráter psicopata ele está vivendo por meio das suas habilidades, é uma pessoa que tende a ser muito honesta, muito sincera, muito transparente nas coisas. Ele gosta de cartas na mesa e de acordos claros. Ele não gosta de dever nada para ninguém. Ele prefere muito mais que os outros devam alguma coisa para ele do que ele mesmo dever. Então, o traço de caráter psicopata, o nome dele assusta um pouco. Quando ele entra na dor, sim, ele é um dos traços que pode ter maior problema na questão do convívio, né, para essa questão de falta de empatia e tudo mais. Mas quando ele trabalha o traço de caráter dele e começa a trabalhar por meio das suas habilidades, ou melhor, funcionar por meio das suas habilidades, é um traço que ele faz total diferença, tanto para a nossa vida, como também nos relacionamentos e na empresa. Então vale muito a pena e é extremamente necessário que a gente tenha uma pessoa com um funcionamento de um traço de caráter psicopata na habilidade no nosso time. E aqui eu termino mais um traço de caráter, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilha com alguém que você acha que vai ajudar demais e a gente se encontra no próximo vídeo do traço de caráter masoquista.